Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma aula, a nossa aula de hoje, triângulo retângulo. Primeiro vamos definir. O triângulo retângulo é aquele que apresenta um ângulo reto de 90 graus. Então, se nós observarmos a figura, o vértice A ele possui 90 graus, ok? E o vértice B e o vértice C são ângulos com valores menores que 90 graus. Tudo bem? Vamos lá. O triângulo ABC da figura ao lado, ele representa um triângulo, né? Confirmando novamente a minha fala, pois o ângulo reto está exatamente no ângulo A, no vértice A. O lado oposto ao vértice A, nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados que estão opostos ao vértice B ao vértice C, nós chamamos de catetos, ok? Então nós temos dois catetos e uma hipotenusa. Tudo bem, gente? Anotando aí tudo certinho? Bora, mais um agora. O teorema de Pitágoras, na verdade, ele tem uma importância dentro da matemática muito grande porque ele nos dá uma visão, uma facilidade de calcular medidas iguais às figuras ilustradas. Encontrar a altura de um prédio, encontrar a altura de uma torre, encontrar a largura de um rio, a altura de uma montanha, sem ter necessidade, vamos dizer matematicamente, que eu preciso subir naquela torre, nessa montanha, nesse prédio. Somente aplicando a ideia de Pitágoras. Mas como é que seria esse teorema de Pitágoras? Vamos para a prática? O teorema de Pitágoras, o enunciado fala assim: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Traduzindo, se eu pegar a medida da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e elevar ao quadrado, vai ser igual eu pegar a medida de cada lado, elevar ao quadrado e somar. Então, olha que interessante. Coloquei um exemplo bem padrão para nós ali, que mostra um triângulo com os catetos valendo 3 e 4, eu quero descobrir a hipotenusa. Então, eu vou aplicar na fórmula. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos de cabeça? 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. Então, eu encontro o valor da hipotenusa, o lado de frente do ângulo de 90 graus. Lembrando que a hipotenusa é o lado de maior medida de um triângulo retângulo. É interessante que muitos alunos me perguntam assim, mas Luciano, da onde que surgiu essa ideia de Pitágoras? Como é que eu posso demonstrar ela geometricamente falando? É simples. Se eu pegar 3 quadrados, olha que figura interessante, 3 quadrados. Um quadrado de lado 3, um quadrado de lado 4 e um quadrado de lado 5. Ao casar os vértices desse quadrado, você percebe que formou um triângulo, bem no centro da figura. Então, a ideia dessa fórmula pitagórica é a soma das áreas. Então, a área do maior, que é aquele que tem 5 como medida de lado, é igual à soma das áreas dos menores. Por isso que chama, né? Por isso nós utilizamos dentro de Pitágoras o A ao quadrado, o B ao quadrado, mais o C ao quadrado. Porque a área de um quadrado é o quê? Lado vezes lado. Então, geometricamente falando, é assim eu consigo deduzir. Tudo bem? Vamos lá, continuando agora. Eu acho que até aí a grande maioria consegue ter uma facilidade muito boa em analisar um teorema de Pitágoras. O que eu vejo muito importante para nós aqui é nós observarmos as aplicações dele. Então, de cara, a primeira aplicação de um teorema de Pitágoras é a diagonal de um quadrado. Você que está assistindo esse vídeo talvez já tenha de cabeça, Luciano, a diagonal de um quadrado é A raiz de 2, ou L raiz de 2. Tudo bem, mas como é que surge ela? Então, vamos lá. Nós temos um quadrado ABCD,
E eu estou passando um tracejado cortando esse quadrado exatamente no meio. Ao cortar no meio, eu passei a ter dois triângulos retângulos. Então eu vou pegar agora o triângulo retângulo ADC. O triângulo retângulo ADC, ele tem o ângulo de 90 graus no vértice D, quer dizer o quê? Que o lado AC é a hipotenusa. Chamei ele de Dzinho, que é a diagonal, certo? Então eu vou ter lá, ó, Dzinho ao quadrado é igual. Os outros catetos são iguais, porque é o lado de um quadrado. Então eu coloquei Azinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Se eu somar os dois, eu vou ter 2Azinho ao quadrado. E esse D ao quadrado eu passo para lá em forma do que, gente? Raiz. Como é que eu tiro a raiz de 2 vezes A ao quadrado? Corto o quadradinho do A, tiro o A da raiz, vai ficar D é igual a raiz de 2. Então, ó, essa é a diagonal. Então, eu posso falar que a diagonal de um quadrado é a medida, né? Sempre eu pegar a medida de um lado e multiplicar por raiz de 2. Eu vou encontrar a medida da diagonal. Tudo bem? Lógico, gente, não vamos, né? Mas tem alguns momentos ser também bem objetivos. Se eu utilizar, né? Se eu souber que é a raiz de 2, eu ganho tempo. Senão, eu posso fazer essa pequena dedução. Mais uma aplicação, muito conhecida também. Altura de um triângulo equilátero. Na verdade, a altura de um triângulo equilátero, a gente sabe que é L raiz de 3 sobre 2. Mas como é que surge isso daí? Eu coloquei para nós um triângulo equilátero, tudo bem? Os lados são todos iguais. Tracei a altura dele. A altura do triângulo equilátero divide a medida da base ao meio. Então ficou A sobre 2. Então esse triângulo ABH, ele é retângulo. Retângulo aonde? Lá em H, tudo bem? Então eu sei, se ele é retângulo em H, quem que é a hipotenusa dele? O lado de frente do ponto do vértice H, que é Azinho. E quanto que mede os catetos? Hzinho ao quadrado, que é a altura do triângulo, mais a metade da medida do lado ao quadrado. Ali eu resolvo, vou isolar o H ao quadrado, né? O mais A sobre 2 ao quadrado eu passo menos. Resolvo a potência, vai ficar A ao quadrado sobre 4. Vou tirar o mínimo, o MMC só do segundo membro. É aquele processo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai sobrar para mim 3A ao quadrado sobre 4. O quadrado da hipotenusa passa para lá em forma do que mesmo, gente? De raiz. Então, eu posso falar que o Hzinho vai ser raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4. Quem que eu posso tirar da raiz? Eu posso tirar o A, que está ao quadrado, e a raiz de 4, que é 2. Conclusão. A altura de um triângulo equilátero eu posso chamar de A raiz de 3 sobre 2 ou simplesmente pegar a metade da medida de qualquer lado e multiplicar por raiz de 3, que sempre vai dar a altura de um triângulo equilátero. Ok? Vamos lá. Outra aplicação também que nós vamos aprender futuramente em geometria espacial. Diagonal de um paralelepípedo. Vamos junto aí. Olha que interessante essa figura. Eu vou mais devagar com vocês. O Dzinho é a hipotenusa do triângulo, né? Ali embaixo, onde está Ezão, Hzão, e do outro lado tinha que ser o H' ali. Põe para mim, por favor. Muda a nomenclatura. Traduzindo, o Dzinho, ele pode também ser diagonal do triângulo EFH. Olha aí, EFH. Então, para eu encontrar o Dzão, eu tenho que estabelecer primeiro uma relação de Dzinho. Porque o Dzinho, se você observar, por ser a diagonal do triângulo EFH, dá uma olhadinha, eu posso falar que o Dzinho ao quadrado é Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Tudo bem? Agora, o valor do Dzão, olha bem comigo, ele é o cateto Czinho ao quadrado e o cateto Dzinho ao quadrado. Só que o Dzinho eu já tenho o valor, vou substituir. Lá o método da substituição.
Conclusão, o quadrado desão eu passo para lá em forma de raiz. Então, a diagonal de um paralelepípedo é a raiz de cada lado, cada aresta elevada ao quadrado, somando o resultado delas. Beleza? E se fosse um cubo, vamos aproveitar que estamos aqui mesmo, vamos ver se como fosse um cubo. Se fosse um cubo, todos os lados seriam iguais. A igual a B igual a C. Então, se eu pegasse a fórmula anterior, no lugar do B e do C eu colocasse A, ficaria que a diagonal do cubo é a raiz de A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Eu vou ter 3A ao quadrado. Quem eu posso tirar da raiz? O A. Diagonal vai ser A raiz de 3. Ok? Vamos lá, deixa eu botar só um pouquinho para nós. Então, eu posso falar que a diagonal de um cubo é qualquer lado, né, a medida de qualquer lado ou de qualquer aresta, que é a nomenclatura correta, multiplicado por raiz de 3. Vamos lá, mais um exemplo de aplicação. Triângulo inscrito numa semicircunferência. Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo. Vou provar. Olha bem, se o lado do triângulo for o diâmetro, se o lado do triângulo for o diâmetro da circunferência, cortou ela no meio, quer dizer que o ângulo que está inscrito, que pertence à circunferência, né, que é o vértice A, é a metade de 180 graus. Metade de 180, 90. Luciano, por que metade de 180? Porque o diâmetro cortou a circunferência ao meio. Então eu posso concluir que dizemos que um triângulo está inscrito numa semicircunferência quando um dos vértices pertence à semicircunferência e os outros dois são os vértices extremidades de um diâmetro. Então, toda vez que tiver um triângulo inscrito, eu posso concluir que esse triângulo é retângulo. Tudo bem? Outra coisa que nós trabalhamos muito dentro do Teorema de Pitágoras, os famosos ternos pitagóricos. O que é isso, Luciano? Os ternos pitagóricos são aquelas relações pitagóricas mais conhecidas. Por exemplo, bem padrãozinho, 3, 4 e 5, uma sequência, 3, 4 e 5. Outro exemplo, 6, 8 e 10 também é um terno pitagórico. Outro exemplo, 5, 12 e 13. Você pode fazer que vai dar uma relação pitagórica. Então, esses termos já são conhecidos e bem mais fácil de trabalhar. O 3, 4 e 5 aparece muito, gente. E por último, deixa eu desafio para vocês aí. É possível, isso é interessante, pouca gente sabe, classificar um triângulo quanto aos ângulos sabendo os lados. Como assim? Vamos supor que você tem um triângulo com o lado ABC, certo? Se eu pegar esses 3 lados e eu pegar o maior lado, elevar ao quadrado, e ele for exatamente igual aos outros 2 ao quadrado, ele é retângulo. Ah, Luciano, mas isso é óbvio, né? Isso é fácil. Tudo bem. Mas dá para eu julgar também se ele vai ser obtusângulo ou se ele vai ser acutângulo. Vou mostrar para vocês como é que seria. O triângulo, deixa eu voltar um pouquinho. Só o triângulo, só o desenho do obtusângulo que não apareceu na imagem, mas vou continuar a parte conceitual. O obtusângulo é aquele assim. Se eu pegar o maior lado, elevar ao quadrado e o resultado for maior que a soma dos outros dois, também cada um elevado ao quadrado, eu classifico como obtusângulo. Agora, quando acontecer de eu pegar o maior lado, o lado de maior medida, elevar ao quadrado e ele dá menor que os outros dois elevado ao quadrado, ele é acutângulo. Lembrando que o obtusângulo é quando um dos lados é maior que 90 graus, na verdade, um dos ângulos maiores que 90 graus, e acutângulo quando os ângulos são menores que 90 graus. Ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos. Obrigado!